Olá pessoal, professor Cristiano aqui para mais uma aula de filosofia. Né? Na última aula nós começamos a falar sobre Platão, sobre a teoria do conhecimento, né? Voltamos lá nos filósofos e vimos que Platão ele divide as coisas em dois mundos. Né? Na teoria das formas ele divide as coisas em um mundo sensível e um mundo inteligível. Esse nosso mundo que nós vivemos aqui é o mundo sensível, que nós percebemos através dos nossos sentidos. Né? Por isso, esse mundo seria imperfeito. Né? E o conhecimento que nós temos dele vem através dos nossos sentidos, ou seja, ele gera opiniões, ele gera o que ele chama de doxa, né? Que não é o conhecimento perfeito. Porque o conhecimento perfeito ele está lá num outro mundo, num mundo inteligível. E o mundo inteligível ele a gente só tem acesso a ele através da razão. Ele é racional e ele é perfeito e imutável. Né? Nós vimos essa diferença. Para explicar melhor tudo isso, ele usou uma alegoria. Né, que é a famosa alegoria da caverna, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Então, inscrevam-se no nosso canal lá, para vocês terem acesso aos vídeos assim que eles saírem. E vamos dar, então, continuidade aí à nossa teoria do Platão, a teoria do Platão. Né? Platão ele vai falar, então, da alegoria da caverna. Ele fala assim, ó, claro que isso é uma alegoria que ele usou, né? Ele criou essa alegoria para explicar essa teoria dele. Ele fala assim, ó, imagina que existe uma caverna, existem pessoas que viveram sempre dentro de uma caverna. Elas nunca tiveram contato com nada fora da caverna, né? Elas estão amarradas, acorrentadas ali, elas cresceram ali e a cabeça delas está presa. O único lado que elas conseguem olhar é para o fundo da caverna. Né? Então, tudo que elas veem durante toda a sua vida é as sombras refletidas no fundo da caverna, como nós podemos observar aí nesta imagem, né, que eu coloquei aí para ilustrar essa alegoria. Tá? E aí, né, atrás desses prisioneiros tem um muro ali e as pessoas passam ali carregando coisas, né? E aí as sombras dessas coisas projetadas no fundo da caverna é tudo que esses homens conhecem. Tá? E eles não sabem que eles estão amarrados ali, que eles estão presos e que existe um outro mundo. Tá? Até que um deles consegue fugir, consegue se soltar ali daquelas correntes, e aí ele vai e acessa o mundo, passa ali, acessa o mundo externo. E ao chegar lá fora, qual que é a reação dele? Primeiro ele fica cego, né? Primeiro ele não consegue enxergar, porque ele não está acostumado com luz. Né? Então, ele, assim que ele consegue, né, adaptar a visão dele à luz, ele percebe que o mundo é muito mais do que aquelas meras sombras no fundo da caverna. E aí ele então fala assim, nossa, eu preciso ir lá avisar os meus amigos sobre essa descoberta. Né? Que o que eles estão vendo ali, na verdade, não é a realidade, né? E sim são sombras. E aí ele volta. Né? E aí temos aqui um textinho explicando então essa alegoria da caverna para ver o que acontece com ele. Então, ó, o homem encontra-se preso dentro de uma caverna onde vive numa situação de engano e de ilusão provocada pelos sentidos. A única coisa que eles veem ali é, através da visão, né, é as sombras no fundo da caverna. O homem olha para as sombras e acha que aquilo é a realidade. Né? Aí um deles se liberta, que eu falei para vocês, ele sai dali, vai lá para fora, chega, vê a luz, vê o mundo, né? E aí tem dificuldade ali em enxergar, mas depois dele se enxergar, depois da visão dele se acostumar, ele percebe que o mundo existe, é muito maior do que aquele conhecimento, né, do que aquilo que eles viam ali, do que aquela realidade do fundo da caverna. E aí ele lembra lá, fala assim, oh, meus colegas estão sendo enganados lá, vou voltar. Quando ele volta, os companheiros, né, ele fala, ó, gente, vocês estão aqui presos, isso que vocês estão vendo não é a realidade é muito maior, existem coisas lá no mundo, lá fora, vamos lá, todo mundo. Os caras acham que ele está enganando eles, né? Não acreditam e além de não acreditar, ameaçam matar ele, caso ele volte. Não quero nem escutar, não, para de falar besteira, o mundo, eu vivi a vida inteira aqui, tudo que eu conheço são essas sombras. Né? É isso aqui que é a verdade. Né? Não adianta falar que tem outra verdade lá, eu não acredito. Eu acredito é nisso aqui. Então essa é a alegoria da caverna. Né? Qual que é o significado dessa alegoria? Ele está falando muito da filosofia, né? Ele está falando do mundo do conhecimento. Né? A gente muitas vezes é enganado por certezas, por coisas que a gente acha que a gente tem certeza, até que a gente conhece a filosofia, até que a gente abre. E aí é difícil, né? Quando a gente começa a estudar filosofia, e aí vocês devem estar passando por isso, né? É difícil entender, é difícil abstrair e entender as coisas fora desse nosso mundo, né, aqui prático. Né? Então é justamente isso. Quando o cara saiu lá da caverna, ele teve dificuldade, mas depois que ele se acostuma,
depois que ele entra ali, ele percebe, né, questionamentos, coisas muito maiores do que ele achava que era a realidade dele. O mundo dele se amplia, né? E aí, quando ele tenta lá falar com os amigos deles acusam ele de louco, falam que ele está mentindo, falam que ele, né, não quer nem ouvir. Né? Então, é a mesma coisa que acontece quando as pessoas têm contato com a filosofia. Quando você tem contato com a filosofia, você questiona coisas que às vezes você nunca pensou em questionar. Né? E aí, nesse questionamento, nessa sua atitude aí, de filósofo, né, de questionador, você às vezes encontra problemas. Né? Ao destruir as certezas, né, como Sócrates fazia lá, né, ao destruir as certezas que as pessoas têm do mundo e mostrar para elas que aquilo que elas têm é só uma visão e não é a realidade em si, às vezes as pessoas vão ficar chateadas com você, as pessoas vão brigar com você, e é isso que acontece. Então essa é a alegoria da caverna. Né? E temos a alegoria aí do mundo, né? Do mundo sensível e do mundo inteligível. Né? Ali dentro daquela realidade fechada, com as sombras na caverna, eles estariam no que o Platão chama de mundo sensível, né? Eles estão sendo condicionados apenas pela sua visão ali, né? Que engana a gente e não conhece a realidade de fato. Quando, né? E aí ele faz essa alegoria, quando o cara sai da caverna, ele está atingindo outro mundo, ele está filosofando e ele está chegando, né? Através da razão, num outro tipo de conhecimento. Aliás, no conhecimento verdadeiro, na episteme, né? No real conhecimento e não no mundo do engano lá do mundo sensível. Né? E aí, ao chegar nesse ponto, o filósofo, então, né, ele conhece as verdades realmente. Né? Então tem essa diferença aí, essa alegoria que o Platão se utiliza. Tá? Além disso, ele vai falar da teoria, ele vai desenvolver outras teorias, tá? Além da alegoria da caverna, além dessas teorias que nós já falamos, ele vai falar outras teorias que estão ligadas aí, em parte, com isso que nós falamos, né? Primeiro é a teoria da reminiscência, que também é importante vocês saberem, né? Ele fala o seguinte: o espírito puro, antes da gente chegar no mundo sensível aqui, a gente já esteve lá naquele mundo inteligível, né? Que seria o espírito. O espírito já conheceu tudo, ele já esteve lá, ele já fez parte daquele mundo perfeito, do mundo inteligível, e ele sabia tudo. Mas quando a gente cai aqui no mundo sensível, a gente se aprisiona no corpo. E o corpo, o contato do corpo, né, o conhecimento que nós temos no nosso corpo, do mundo, vai ser através dos sentidos. Então nós vamos ser enganados. Quando a gente cai, né, o choque aí de sair do mundo inteligível e vir para o mundo sensível, que seria o nosso nascimento, né, a gente esquece tudo. E aí, a partir do momento que nós vamos tendo contato com as coisas, nós vamos tentando relembrar aquele conhecimento que a gente tinha, tá? Lá atrás, aquele conhecimento do mundo perfeito. Então, a gente se torna prisioneiro do corpo, mas através das reminiscências, né, e da razão, da filosofia, do pensamento, nós tentamos atingir lá aquele conhecimento perfeito que está lá no mundo inteligível. Tá? Ele vai desenvolver, então, também a teoria das almas. Né? Ele fala que os seres humanos eles são dotados de 3 almas, ou 3 princípios de atividades. Primeiro é uma alma racional, né? Que está vinculado aí à cabeça, né? Que é o conhecimento, que é o pensamento, a filosofia, né? a racionalidade. Temos uma alma irracível, que está ligada aos sentimentos e ao coração, tá? Que não vai ser racional, né, como a outra, como a primeira alma, e temos uma alma apetitiva, né, que está ligada ali ao baixo ventre, né, que está ligada às necessidades do corpo, inclusive a necessidade de reproduzir, né, tudo isso seriam 3 estágios aí, né, e aí ao se livrar das emoções e dos desejos carnais, né, você consegue se condicionar apenas pela alma racional, pela cabeça e pelo conhecimento. Tá? Então, o conhecimento, o mundo das ideias, né, não faz parte aí desse mundo dos sentimentos, das necessidades. Né? É outra coisa. Tá? Então, ele divide essas coisas aí. E por fim, para a gente encerrar a teoria do Platão, vamos falar um pouquinho sobre a teoria política dele. Né? Ele fala de política também. Né? Ele fala que ele tem uma teoria, né, no livro dele, na República do Platão, ele fala que o mundo, né, ele deveria ser dividido
o mundo ideal, né? Ele dá considerações sobre o mundo ideal da política, como a política seria perfeita, né? E ele fala assim, ó, a sociedade ela também é dividida, né? Ela é formada por 3 grupos de pessoas, né? Os produtores, artesãos e comerciantes, que vão produzir as coisas, a vida material, as pessoas que são responsáveis por guardar pela defesa do mundo, né? Que seriam os guardiões aí, e por fim os governantes, que seriam outro tipo, outra espécie, outra categoria, né? De pessoas. E ele fala assim, ele propõe então um mundo aristocrático, onde quem cuidasse da política não fosse lá as pessoas que são os produtores, que têm as atividades lá, né, de comércio ou de produzir as coisas, e nem os que lutam, os militares. Quem iria cuidar da política seria os sábios, né? Então ele define uma sofocracia. Então, ó, é um modelo aristocrático de poder que não está ligado à riqueza, e sim ao conhecimento. Quem vão ser os líderes? Os mais os que conhecem mais, né? Os filósofos. Né? Então ele fala que a sociedade perfeita seria regida por um rei filósofo. Né? Então nessa estrutura de divisão nós temos lá uma classe econômica, que é o que vai os proprietários de terras que produzem as coisas, os comerciantes, tá? Que garante a sobrevivência da sociedade. A classe militar, que são os guerreiros, né, que vão garantir a defesa da cidade, né, e da sociedade. E por fim, a classe dos magistrados, que seriam os sábios e os legisladores, né, que vão governar, que vão exercer a política. Então ele tem também essa teoria da política aí para fechar então o pensamento do Platão, ok? Então, ó, nessa aula nós podemos aprofundar um pouco mais aí no pensamento do Platão e verificar a alegoria da caverna, né? Que é a forma com que ele explica aquela divisão, né, do mundo em dois. Né? Ele fala da teoria das formas, né, onde o mundo está dividido em dois. Um mundo inteligível, onde as coisas são perfeitas, onde as coisas são imutáveis, né, e aonde reside o conhecimento verdadeiro, e o mundo sensível, que é aquele que nós percebemos pelos sentidos, e os sentidos nos enganam. Né? Então é um mundo onde as formas não são perfeitas, as formas são cópias com defeitos, com problemas das coisas perfeitas que existem lá no outro mundo, no mundo inteligível. E é através da filosofia, através da razão, que nós vamos conseguir atingir então este conhecimento imutável e perfeito. Tá? É a mesma coisa assim de vocês pensarem o seguinte. Quando eu falo para vocês assim, ó, cachorro. Vocês pensaram, cada um pensou num cachorro aí, certo? Vocês sabem o que é um cachorro. Vocês têm a ideia perfeita do que é um cachorro, tá? Mas aí, no nosso mundo, nós encontramos esse cachorro perfeito? Não, nós encontramos cachorros dos mais variados tipos, né? Então tem um cachorro lá que tem que vai ter o pelo curto, tem um que é grandão, tem um que é pequenininho, então são cópias imperfeitas da ideia, do conceito, né, de cachorro que existe lá no mundo das ideias. Né? Quando a gente fala de cavalo, né? Cavalo, você pode pensar num cavalo branco, você pode pensar num cavalo marrom, você pode pensar num cavalo, né, elegante, você pode pensar num cavalo mequetrefe ali. Né? São vários tipos de cavalo. Quando eu falo cavalo, você sabe o que é. Então essa ideia perfeita, ela está lá no mundo inteligível. O que nós temos no nosso mundo são conceitos, né, são cópias imperfeitas desse conceito. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do ideal de beleza, né, a gente sabe o que é. Ela existe na realidade? Não. O que nós temos aqui são pessoas que se aproximam mais ou menos, são cópias imperfeitas deste ideal de beleza, certo? Então é essa a diferença que ele faz do mundo das ideias, lá, do mundo inteligível e do mundo sensível, ok? Espero que vocês tenham gostado do pensamento do Platão. Platão, ele mexe um pouquinho com a cabeça da gente, né? A gente fica pensando. Fiquem pensando, raciocinando, façam as atividades que vão ser passadas aí na plataforma para vocês. E semana que vem a gente continua essa nossa jornada pela filosofia, ok? Um abraço e até mais.